Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma das nossas aulas semanais. Be welcome, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Caio, professor da Universidade do Inglês, e semanalmente eu estou aí com vocês passando um conteúdo bacana para todos vocês que estão tanto já estudando inglês ou aqueles que vão começar agora, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que é um assunto voltado para aumentar o vocabulário, tá? O inglês ele tem uma característica que unir palavras deixa com que ele ganhe novos significados àquela palavra. Então isso é bem bacana por causa disso. Você consegue aumentar o seu vocabulário conforme você vai unindo determinadas palavras, tá bom? Essas palavras, elas são chamadas de palavras compostas, tá? Essas palavras compostas aumentam o nosso vocabulário, deixa ele bem mais natural mesmo quando a gente começa a utilizar esse tipo de palavra no nosso dia a dia, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês 14 dessas palavras e é bem fácil de a gente pegar o significado dessas palavras. Por quê? Porque a gente conhece a tradução delas separadas e isso faz com que a gente crie o significado delas através de uma dedução. Então eu vou mostrar para vocês essas 14 palavras, vocês vão ver que é bem simples e no finalzinho aí da nossa aula passar uma dica para vocês poderem praticar com elas e com o nosso conteúdo aí bônus dessa aula de hoje, tá bom? Então, let me share my screen. Vou compartilhar minha tela com vocês mais uma vez. Ok. Ok, guys. Ok, pessoal. Então, deixei em 150, porque já me foi falado que esse daqui é uma resolução que o pessoal consegue enxergar bem, tanto numa tela menor, como do smartphone, ou no computador, tá bom? Então nós vamos falar sobre as palavras compostas e aqui a gente tem só um exemplo, uma ideia bem bacana de como utilizar ela, como por exemplo, ticket office, bilhete escritório, bilheteria, um escritório onde tem bilhetes, milkman, leite, homem, corresponde ao leiteiro, e assim sucessivamente. Então, pegando essas 14 palavras daqui, você já vai conseguir ter uma ideia de como formar novas palavras compostas e vai entender quando a pessoa falar ela com vocês, tá bom? Então, let's start here. Vamos começar aqui. O primeiro exemplo que eu vou falar é da palavra school, que significa escola, ou em algumas situações, dependendo do contexto, colégio, e da palavra girl, que significa menina ou garota. Então, se eu unir essas duas palavras, school girl, vai ficar colegial ou escola menina. Muitas pessoas me perguntam isso. Caio, se você tem a palavra, por exemplo, estudante, como que eu posso passar num contexto que eu estou falando de uma garota ou de um garoto? Tá aqui o exemplo. Eu posso simplesmente também substituir por schoolboy, e aí vai ser um colegial, mas vai ser escola menino. Então, sexo masculino. Um detalhe que eu falei aqui para vocês da escrita. Pode ou não ser separado pelo hífen, tá? O que vai definir isso é quanto mais você vai utilizando, fazendo novas leituras, vai se tornando normal para você fazer a escrita da maneira correta, tá? Assim como no português, quando a gente escreve uma palavra, ela não parece legal, mesmo que você não escreva ela muito, no inglês a gente também vai pegando essa naturalidade, tanto para escrita como para fala. Quando a gente falar alguma coisa, a gente já vai sentir se aquela palavra estiver ou não errada. Mas isso vai vindo um pouquinho aí com o tempo, tá bom? Quanto mais vocês vão praticando, mais vocês vão pegando esse feeling. A gente gosta de falar que é o feeling, o sentir da pronúncia, tá? Aqui a gente tem o exemplo que mencionamos lá em cima do milk, tá? Que o milk seria leite, milkman, a junção de milk e man, que aí seria o leiteiro, leite, homem. Outras palavras, foot, pé, ball, bola, futebol, futebol, pé, bola. Soup, sopa, plate, prato. Soup plate, tudo junto, tá? Um único bloco de som, tá? Não pausem no meio, soup plate só. Soup plate, prato de sopa. Hey, can I have a soup plate? Hey, você pode me dar um prato de sopa? Soup plate, a pronúncia, tá? Fixed, repetindo, fixed seria fixo, algo estável ou permanente. Price, preço. Fixed price, preço fixo.
Então, sabe quando a gente vai no mercado e encontra aquele produto, aquela mercadoria com preço fixo? Lá nas etiquetas, nos mercados e lojas dos Estados Unidos, vai estar lá fixed price. Tá? Repetindo, fixed price. Continuando. Horse, cavalo. Man, homem. Horseman, cavaleiro. Certo? Beleza. Um exemplo, e às vezes pode ter a sua própria exceção, porque existem várias exceções nos idiomas, mas quando a palavra tiver, por exemplo, duas consoantes, termina com uma consoante, começa com uma consoante, a tendência é que ela vai ser separada pelo hífen. Se tem uma vogal e uma consoante, vice-versa, no início ou no fim, a tendência é que ela vá ser junta. Mas, como eu disse, existe a exceção. Milkman é uma delas, tá? Então, a grande maioria vai ter essa regra aqui, mas existem algumas exceções, tá bom? Então, vamos continuar. A gente tem aqui letter, que significa carta, e box, caixa. Letterbox, caixa de correio. Repetindo, letterbox, caixa de correio. Importante aqui, tá? Dois T's, como a gente já viu, tem uma pronúncia de R, ou então você pode colocar a própria pronúncia de T, tá? Eu tive um aluno recentemente que estava pronunciando com o som de D, aí daria um som de uma outra palavra. Então essa daqui, carta, você vai pronunciar letter ou então letter. Também é aceitável qualquer uma das duas, tá bom? Continuando. Sun, sol. Light, luz. Sunlight, luz do sol. Day, dia. Light, luz, ou então leve. Daylight, luz do dia. Continuando. Back, costas, parte posterior. Bone, osso. Backbone, espinha dorsal. Então, ó que legal, você começa a saber o significado da palavra composta só de pegar as duas palavras. Então, você tem back, que é costas, bone, que é osso, e aí juntando, espinha dorsal, o osso das costas, vamos dizer assim. Rain, chuva. Water, água. Rainwater, repetindo, rainwater, água de chuva. Salt, sal. Water, que a gente já viu que é água. Salt water, água salgada. Salt water, tá? Com o som de O. Salt, salt water. Continuando, ainda finalizando aqui a página 1. Hair. Hair seria pelo, ou então cabelo. Brush, escova. Hairbrush, escova para o cabelo. Repetindo, hairbrush, escova para o cabelo. Sempre lembrando, importante, H sempre com a pronúncia do nosso RR, tá bom? Se a gente puxar demais, rare, dá a impressão que a gente está falando de uma outra palavra, palavra raro, por exemplo. Então, H sempre com esse som de RR, tá? Continuando. Tooth. Repetindo, tooth, seria dente. Como a gente já viu, brush é escova. Toothbrush, escova para dentes, ou escova de dentes. Repetindo a pronúncia, pronuncia aí na sua casa também. Toothbrush. Tá? Ah, Caio, eu tenho muita dificuldade de falar as palavras que tem o TH, é um som diferente. Lembra de uma dica que eu passei numa aula? Vai lá no Google, escreve lá, palavras em inglês com TH. Vai ter uma lista de palavras. Significado não vai ser importante. O importante vai ser você fazer o movimento mecânico do TH, que é como se você levasse lá a língua no meio do dente, que aí vai fazer tooth. Com o passar do tempo, isso fica extremamente automático, tá bom? Mas é um exercício necessário porque nós não temos um som tão assim semelhante no nosso vocabulário que dá pra gente comparar com essa, tá bom? Então, toothbrush, escova para dentes, ou escova de dentes. Page number 2, palavra número 2. Fruit, repetindo, árvore. Tree, árvore. Então, fruit, fruta. Tree, árvore. Fruit tree,
árvore frutífera. Repetindo, fruit tree, árvore frutífera. Continuando, foot, foot, pé, print, impresso. Footprint, pegada, pé, impresso. Legal que nós podemos também pegar essa mesma base aqui e ao invés de colocar foot, nós colocamos finger, tá? E aí fingerprint é a impressão digital, impressão do dedo, vamos dizer assim. School, escola, colégio, como vimos lá em cima. Book, livro. School book, livro escolar. Boy, menino. School boy, colegial, escola menino. Igual aquele exemplo que nós vimos lá em cima, só que lá estava como school girl. Continuando. Water, água. Pipe, encanamento. Pipa, encanamento de água. Então, water pipe é o encanamento de água. Água, encanamento, tá? Water pipe. Trade, comércio, negócio, até mesmo uma troca. Mark vai ser marca. Então, trademark é a marca de fábrica. Repetindo, trademark. Trademark, marca de fábrica. Way, caminho, maneira. Out, fora. Way out, saída, fora, caminho, o caminho para fora. Então, saída, way out. Fire, fogo, incêndio. Man, homem. Fireman, incêndio, homem, bombeiro, tá? Importante aqui da pronúncia, tem até o fonético, muitas pessoas tendem a falar fire, 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 colocando o R, mas é como se na pronúncia não vai ter esse R, ele vai vir no final, fire, essa é a pronúncia correta, fire, tá? Fireman, bombeiro. Every, cada um. Day, dia. Every day, cada dia, todos os dias. Birth, nascimento. Repetindo, birth, nascimento. Day, dia. Birthday, aniversário, o dia de nascimento ou nascimento dia. Work, trabalho. Man, homem. Workman, trabalhador. He is a workman. Ele é um trabalhador. Ou então, trabalho, homem. Sister, irmã. In, em. Law, tá? Law, lei. Sister-in-law, cunhada, irmã em lei. E vale até aqui pegar também, ele vai até mostrar os outros com mother e father, mas sempre colocando brother, tá? Fica o cunhado, tá bom? Então, brother-in-law, cunhado. Mother, mãe. Mother-in-law, sogra. Father, tá? Com esse som, father, pai. Father-in-law, sogro, pai em lei. Brother, irmão, como a gente mencionou. Brother-in-law, cunhado. E por último, son, filho. Son-in-law, genro. Daughter, sempre com esse som de O. Daughter, filha. Daughter-in-law, nora. On, sobre. Foot, pé. On foot, a pé. Ou então, sobre pé. Agora a última palavra. News, boy, menino, notícia. Newsboy, o entregador de jornais. Ou entregador de notícias, de informes. Ok? Então, pessoal, essa daqui foi a última das nossas palavras compostas. Let me get back to my screen. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Only a moment.
Ok, so now we're back. Ok, pessoal, então estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado dessas palavras compostas e a ideia. Vocês acabaram de ver aqui o Big Eric passando aqui atrás do vídeo, então não se preocupem, ele gosta de aparecer bastante nos meus vídeos, mas essa aula de hoje de palavras compostas, espero que vocês tenham. Fazer o quê, né? A gente dá atenção. Mas, enfim, essa aula de hoje sobre palavras compostas é para vocês aumentarem cada vez mais o vocabulário de vocês e, com isso, vocês entenderem a formação de palavras. Formação de palavras ajuda muito vocês a aumentarem o vocabulário, seja com palavras compostas, igual vimos aqui, ou com o cidadão que passou aqui na aula falando sobre phrasal verbs, ou até mesmo com dicas da aula do Silas falando sobre sufixo e prefixo, acrescentando no final ali da palavra, ou que eu também já falei em outras aulas. Então, pegando a formação da palavra, você consegue aumentar o seu vocabulário em um curto espaço de tempo. Caio, isso que você está falando para mim é grego, eu não sabia disso. Como é que eu posso aprender mais sobre isso? Simples. Lá nesse vídeo, canal da universidade, tem lá na descrição desse vídeo o e-book do Como Dobrar o Seu Vocabulário. Você vai aprender que isso que a gente chama de princípios, ou seja, terminações, prefixos e sufixos. Essas dicas são para vocês aumentarem o seu vocabulário, e como o inglês, as palavras dele também vêm do latim, muita coisa é parecido com o português. Então você tem, através de associações, coisinhas bem simples e pequenas mudanças, você consegue aumentar bem o seu vocabulário. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais uma aula ao vivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, tá bom? Ativa lá, clica no sininho do lado do botão de se inscrever para ativar as notificações. Assim vocês ficam cientes de todos os conteúdos que a gente postar, recebe lá uma notificação e acaba não perdendo nada do que acontece aqui. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. See you guys. Bye, bye. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Falou.